Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e hoje nós vamos conversar sobre direitos e garantias fundamentais, aula número 1, exatamente. A conversa de hoje vai ser sobre o artigo 5º, o monstro, o gigante, né? O maior artigo da Constituição da República de 1988. A gente começa na aula de hoje justamente pelo caput do artigo 5º e pela teoria geral dos direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º ele tem uma característica muito interessante. Sozinho, ele é responsável por uma carga de informações tão grande, que muitas vezes corresponde a uma lei inteira. O artigo 5º ele é muito grande, são mais de 70 incisos, além do caput, e agregado a tudo isso existe uma teoria geral fundamental, que a gente não pode ignorar ou deixar de falar sobre ela. Então, o LAC a gente já tem o artigo 5º, eu sei que a gente já tem o artigo 5º gravado nas aulas do LAC por este cabeçudo aqui, mas existe uma preocupação muito grande de a gente otimizar o tempo de estudo. E aí o LAC se propôs a regravar tudo, regravar o artigo 5º completo, de uma forma mais inteligente, de uma forma mais organizada. A gente está agregando agora informações muito bacanas de concurso, de jurisprudência, vai ter slide padronizado para todas as aulas. Agora o artigo 5º ficou show, tá? Para você estudar vai ficar muito mais fácil. E o LAC tomou uma iniciativa muito legal e que diferencia, que vai fazer diferença nesse momento. Qual que é a iniciativa do LAC? A gente agregou o artigo 5º por assuntos. Sim, tudo que disser respeito à vida vai ficar numa aula. Tudo que disser respeito à segurança, por exemplo, vai ficar em outra aula. Tudo que disser respeito à propriedade ou à igualdade ou à liberdade, enfim, cada um desses valores, desses direitos fundamentais terá uma aula específica. Então, todos os dispositivos da Constituição que falarem, por exemplo, da Constituição não, do artigo 5º, que falarem, por exemplo, sobre propriedade, vão estar concentrados em uma aula. E nessa aula você vai ter exercício, vai ter jurisprudência, vai ter pitaco da doutrina, belezinha? Essa é a proposta do LAC, sistematizar seu estudo, organizar seu estudo, para você não correr o risco de esquecer algum dispositivo ou de cansar do artigo 5º. O artigo 5º vem otimizado agora, o artigo 5º vem sistematizado para você, meu amigão, para você, bonitona, liquidar qualquer questão de prova em concurso público que cobra de você direitos e garantias fundamentais. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos começar o artigo 5º. Na verdade, a gente vai começar a teoria geral do artigo 5º, beleza? Olha lá, vamos começar então falando da teoria geral de direitos e garantias fundamentais. O primeiro ponto já é um ponto doutrinário, exatamente. Olha só, direitos e garantias fundamentais, para a gente conversar sobre eles era necessário esquematizar isso aqui. Então o que a gente tem? A origem. Tem que discutir a origem de direitos e garantias fundamentais. Eu sei que existem provas de concurso público que te cobram apenas o que está no artigo 5º lá na Constituição. Beleza, show de bola, sossegado, tranquilo. Mas existem provas que te cobram a parte histórica, te cobram a origem dos direitos fundamentais, te cobram os status. Qual é o status que a norma constitucional do artigo 5º possui? Um status negativo, um status ativo, um status positivo, e isso você precisa saber. É teoria pura de direitos fundamentais e você precisa saber porque é simples, é fácil, não tem nada demais, não tem nenhum bicho de 7 cabeças nessa história toda. E sabendo isso, é uma questão a mais na prova. E uma questão a mais são muitos passos mais próximo do seu cargo. Exatamente. Tá? Então a gente não pode desperdiçar esse tipo de informação. Direitos humanos e direitos fundamentais, existe uma comparação que é feita pela doutrina e pelos examinadores também. A gente vai analisar isso, vai discutir se o artigo 5º, por exemplo, é uma norma de direitos humanos ou não é uma norma de direitos humanos, né? Características dos direitos fundamentais, super importante, dimensões. E aí a gente volta a falar um pouquinho de direitos humanos quando fala das dimensões de direitos humanos. Comparado tudo ao artigo 5º. Classificações importantes e destinatários das normas previstas no artigo 5º e nos seus mais de 70 incisos. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então vamos lá. Vamos lá, meu amigão. Vamos lá, bonitona. Prepara que agora a gente vai começar a gravar e falar sobre a origem dos direitos fundamentais. Primeiro ponto a saber, primeiro ponto extremamente importante dessa aula é o seguinte. O que significa direito fundamental?
Esquece que a gente está falando de direito constitucional. Vamos pensar só nessa expressão. Ó, direito fundamental. Tá? Vamos pensar nessa expressão aqui, esquecendo que a gente está numa aula de direito constitucional. Eu quero que você busque aí na tua ideia, na tua memória, no teu conhecimento, na tua experiência, uma informação, qualquer que seja ela, que diga respeito a direito e que diga respeito a fundamental. E aí, o que apareceu? Cabeça, na minha cabeça apareceu no direito, apareceu norma. Regra. Então, beleza. Norma. Regra. Maravilha. E aqui, fundamental, meu amigão? Cabeça fundamental ainda não apareceu. E você, bonitona? Ai, cabeça fundamental, eu penso que é aquilo que é mais importante. Bacana, né? Promoção de sapato é fundamental. Com certeza, né, cabeça? Com certeza. Então, vamos lá. O mais importante, ou seja, aquilo que é mais importante na sua vida, né? Então olha como faz sentido a tua ideia comum, simples, que não tem nada a ver com o mundo jurídico, com uma expressão jurídica chamada direito fundamental. Olha que bacana isso aqui. Norma mais importante, regra mais importante. Tem tudo a ver com a Constituição da República. A Constituição da República ela é tida como a norma mais importante de um país. A norma mater, ou seja, a norma mãe, a lei maior, a lex mater, né? E por aí vai. Então, quando ela fala em direitos fundamentais, ela está falando das normas que são fundamentais para qualquer cidadão. E essa ideia de fundamental é aquilo que é mais importante, né? É aquilo que não é possível viver sem. Aquilo que não é possível viver sem. Essa é uma coisa muito bacana. Pare e pense em algo que você não consegue viver sem. Pensou? E aí, meu amigão? Cabeça, não consigo viver sem o Corinthians. Ah, não. Pelo amor de Deus, vamos falar de alguma coisa bacana, né? Bonitona, pra você a pergunta, o que você não consegue viver sem? Ai, cabeça, eu não consigo viver sem promoção de sapato. Pelo amor de Deus, vocês dois hoje não estão ajudando, hein? Então vamos lá. Ó, o cabeça, o que é fundamental pro cabeça? A família do cabeça. O cabeça não consegue viver sem a chefa dele. O cabeça não consegue viver sem os dois monstrinhos terroristas que ele tem lá em casa, Guilherme e Gabriela. Isso é fundamental para o cabeça, né? Existem inúmeras coisas que são fundamentais para as pessoas. Para cada um existe um valor, existe algo que é mais ou é menos fundamental, né? Para algumas pessoas, por exemplo, como a bonitona aí, promoção de sapato é fundamental, para o cabeça não, né? E você, cabeça, também dou bola não, chinelo de dedo resolve. Então, Corinthians, chinelo de dedo tem tudo a ver, né? E aí, pro Corinthians cabeçudo aí, o Coringão vale tudo, né? É fundamental. A ideia é justamente essa, trabalhar com aquilo que é fundamental para o ser humano. Mas dentro do direito constitucional, eu não posso ficar levando em consideração promoção de sapato ou Corinthians. Então a Constituição, lá no artigo 5º, resolveu criar uma lista de direitos fundamentais individuais e coletivos, ou seja, daqueles direitos mais importantes que os mais importantes previstos na Constituição. Então, se a gente fosse pensar em um conjunto de direitos fundamentais, ou melhor, se a gente fosse pensar num conjunto de normas e de regras super importantes, o artigo 5º seria o núcleo. Sim, seria o núcleo desses direitos importantes, porque dentre os direitos importantes, o artigo 5º é o mais importante. Juntamente com o artigo 7º, juntamente com o artigo 12, eles são os mais importantes da Constituição. Vamos falar do indivíduo, vamos falar da coletividade, vamos falar da nacionalidade, vamos falar dos direitos políticos lá para frente.
no artigo 14. Então, quando a gente fala em direitos e garantias fundamentais, nós estamos falando das normas mais importantes de um sistema jurídico importantíssimo e de todo um sistema jurídico de normas infraconstitucionais, decretos e legislação. A ideia é justamente essa. Se a gente fosse fazer um desenho, e o Cabeça vai fazer um desenho, né, para variar, eu vou te fazer um desenho que vem lá da matemática, né? Exatamente, lá da matemática. O cabeçudo aqui não gosta de matemática, mas uma coisa eu gosto na matemática, conjuntos. Né? Conjuntos traduz uma informação muito legal. Se você conseguir interpretar os conjuntos, você sempre vai ter boas informações ou uma boa organização de estudo, de vida, de matéria, seja lá o que for, tá? Então, olha só, vamos supor que isso aqui é o sistema jurídico brasileiro. Sistema jurídico, tá? Sistema jurídico. Só deixa eu explicar. Esse círculo maior indica o sistema jurídico e as normas de forma geral. Todas as normas estão inseridas no sistema jurídico. Esse campo aqui, ó, esse campo aqui que eu estou pintando, vou pintar de outra cor, até vou pintar de vermelho para dar um destaque. Esse campo em vermelho aqui é o campo da legislação infraconstitucional, tá? Da legislação infraconstitucional, ou seja, das leis, belezinha? Esse campo vermelho aqui é o campo das leis, ok? Então vamos tirar para cá e fazer informação. Esse campo em vermelho do Inter, lá de Porto Alegre, Timão, campeão de tudo, né? Esse vermelho aqui é o campo das leis, medidas provisórias, decretos. Ok? Beleza? Sussa, no sistema jurídico o que eu tenho aqui? Ó? Eu posso colocar atos normativos, posso colocar contratos, posso colocar atos administrativos, beleza? Sussa, tranquilos? E esse núcleo aqui, ó, esse aqui é ela. Sim, a norma mais importante de todas, a Constituição Federal. E dentro da Constituição Federal existe um núcleo super importante. Esse núcleo denso, bem vermelho, este aqui, são os direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. São as normas mais importantes da Constituição da República, tá? Você pode até pensar, pô, Cabeça, mas e as normas que dizem respeito à estrutura do Estado? Elas são super importantes, é por isso que elas estão na Constituição Federal, estão na Constituição de 1988. Agora, quando eu falo das normas referentes aos indivíduos, à coletividade, falo de direitos individuais e coletivos, eu estou falando das normas mais importantes existentes no sistema jurídico brasileiro. Essas normas são norteadoras de todas as ações do Estado, direta ou indiretamente, elas influenciam o Estado em tudo que o Estado faz. Por isso é que a gente chama de direito fundamental. Se não fosse fundamental, tinha outro nome, né? Tinha só direitos do indivíduo, por exemplo, ou direitos da coletividade. Esse mapinha mental aqui, eu quero que você dê um print na tela. Dê um print na tela. O Cabeça não fez um mapinha desse para colocar nos slides. Então dá um print na tela aí e imprime e anota mais informações que você queira, tá? Essa ideia desse gráfico aqui é para otimizar seu estudo. Quando você bater o olho aqui, você fala, opa, peraí, o círculo maior eu já sei que são normas e atos jurídicos. Ó, vamos pintar um monte de norma e ato jurídico aqui simples, né? Tipo ato normativo, decreto não, ato normativo, contratos, atos administrativos, atos de particulares. Tudo está aqui, ó, nesse conjunto maior, né? E aí a gente tem um subconjunto em vermelho,
que trata de quê? De leis e decretos. Tá? Trata de leis e decretos. E nesse núcleo aqui a gente encontra justamente a Constituição Federal de 1988, que é o núcleo de um sistema jurídico. Se fosse a pirâmide de Kelsen, ela seria o ápice da pirâmide, né? Alguns falam que é a base, mas eu discordo, porque Kelsen foi muito claro nas suas explicações, dizendo que a Constituição está no topo e ela é o ápice da pirâmide, porque ela justamente cobre todas as demais normas com um guarda-chuva da constitucionalidade, né? Então vejam só. Quando a gente estiver falando de artigo 5º, nós estamos falando disso aqui, ó, o núcleo do núcleo. Por isso é que eu falo que dentre os direitos mais importantes, este é o mais importante. Tá legal? Belezinha? Sussa, tranquilis, maravilha? Então tá bom. Então vamos voltar para o nosso slide agora, para a gente poder tratar de um outro tema referente à origem. Agora que você já tem uma noção legal sobre o que são direitos fundamentais, vamos descobrir de onde é que eles saíram, qual que é a origem jurídica e histórica desses direitos fundamentais. E isso é importante a gente saber por uma razão muito simples. Cai em prova. Só isso. Vamos lá. Origem mais, digamos assim, formal. Tá? Origem, eu vou trabalhar agora com a origem formal. Porque se a gente for pensar em direitos fundamentais, a origem real deles, eu vou ter que voltar na pré-história. Sim, lá na época do homem das cavernas, né? Por que isso? Porque os direitos fundamentais, eles têm uma base natural. Jus naturalista, que a gente chama, né? Ninguém precisa fazer a faculdade de Direito para saber que a vida é fundamental. Ninguém precisa fazer uma faculdade de Direito ou estudar para concursos para saber que a liberdade é fundamental. Isso é inerente à figura do ser humano, né? Isso faz parte da existência do ser humano na sua qualificação de ser vivo desse planeta e racional. Mas esse ponto, especificamente, não nos interessa. O que nos interessa é, formalmente, juridicamente, a origem dos direitos fundamentais. E aí a gente tem a Magna Carta inglesa, de 1215, do rei João Sem Terra. É interessante, né? João Sem Terra, será que essa ideia de sem terra já vem da Inglaterra? Sim. Por que vem da Inglaterra? Porque em 1215 a coroa inglesa era dona proprietária de todas as terras da Grã-Bretanha. E isso incomodava muito quem cultivava, quem produzia, né? Os lords ingleses, eles queriam ter mais liberdade, queriam participar da vida político-administrativa do reino inglês, mas não tinham essa oportunidade. Então eles pressionaram o rei João, que ficou conhecido como Rei João Sem Terra, e falaram para ele o seguinte: reizão, é assim, você quer continuar rei? Ele falou, claro, eu quero, então você abre mão das suas terras, caso contrário a gente vai tomar suas terras e vai tirar você do poder. Simples assim. E aí o que rolou? Ele teve que se sujeitar a assinar a Magna Carta inglesa, que era uma espécie, uma norma, como se fosse uma constituição da Inglaterra, né? Uma norma primitiva do que viria a ser no futuro uma constituição, tá? Então, ó, limitava o rei, garantia os direitos individuais e os direitos políticos daqueles senhores feudais, daqueles lords, daqueles nobres que existiam na Inglaterra, que não tinham poder político e não tinham liberdade para fazer o que bem entendessem com a produção da terra, por exemplo, né? Então o rei João Sem Terra ficou reconhecido como Rei João Sem Terra porque ele teve que abrir mão das terras da coroa inglesa. Sabe onde é que você vai ver essa informação de forma muito bacana, simples, didática e divertida? No filme do Robin Hood. Exatamente, é naquela época que aparece a Magna Carta. Inclusive, no filme do Robin Hood, eles aparecem lá no castelo do rei João, todos reunidos para chancelar, assinar a Magna Carta. Foi quando o rei João resolveu se revoltar e não quis assinar. Só que ele caiu do cavalo depois porque ele perdeu o poder, né? Depois de velho ele perdeu o poder, tá bom? Vale a pena, uma dica de filme aí, e você vai poder verificar essa origem de forma muito mais divertida do que ficar ouvindo esse cabeçudo falar de direito constitucional para você, tá bom? Na sequência da Magna Carta inglesa, que é de 1215, e essa Magna Carta inglesa aparece muito em prova, vieram as Declarações Universais de Direitos do Homem. Aí a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem em 1789, decorrente da Revolução Francesa.
Olha só que interessante, 1215, 1789, mais de 500 anos depois é que a França deu um start lá, rolou um quebra-quebra, uma revolta, na verdade foi uma revolução, né? Os iluministas conseguiram persuadir a população francesa a tomar o poder dos reis franceses na época. E graças a esses iluministas é que hoje nós temos um Brasil que nós podemos falar e pensar aquilo que a gente bem quer. É extremamente importante você, meu amigão, bonitona, colocar na sua cabeça o seguinte, que a palavra burguês, que é tão usada de forma pejorativa no dia a dia das pessoas, né? O burguês nada mais era do que na Idade Média um baita de um trabalhador, ele produzia sua própria riqueza com as mãos e tentava negociar para oferir algum recurso, coisa que os reis limitavam. Por que eles limitavam? Porque eles queriam a produção para eles e não para o burguês que produzia, né? Aí surgem os burgos, pequenos centros de comércio, né? Você tinha um sapateiro, você tinha um ferreiro, você tinha um cara que produzia farinha, outro que produzia o pão, e por aí vai o mundo de negócios que existia nos pequenos burgos. Esses burgueses, influenciados pelas ideias iluministas e pelo constitucionalismo, tocaram o terror e fizeram uma revolução, que é a Revolução Francesa. Então, antes de você chamar alguém de burguês, antes de você sair por aí chamando alguém de burguês, pare e pense no seguinte, foi graças aos burgueses na Revolução Francesa que hoje você possui algum tipo de liberdade, que hoje você tem um artigo 5º inteirinho para te proteger e limitar o poder estatal. Aqueles que são mais afetos aos direitos sociais, aos direitos do trabalhador previstos no artigo 7º, que tem, de certa forma, um preconceito em relação ao individualismo e ao capital, antes de falar mal de burgueses e coxinhas, para e pensa. Porque se não fossem eles aqui, na Idade Média, nós não teríamos os direitos que nós temos hoje. Então, antes de usar a palavra burguês, pare e pense sobre o real significado que ela tem. Na Virgínia, nos Estados Unidos, nós temos o Bill of Rights, em 1776. E lá nós tivemos outra declaração de direitos humanos, outra declaração de direitos fundamentais, estabelecendo regras simples como liberdade, direito à vida, direito de produção, direito de vender. Na França, nós tivemos um precursor muito famoso sobre as ideias iluministas e constitucionalistas, Jean-Jacques Rousseau, e o Rousseau usava muita expressão que dizia o seguinte, que até hoje ela é uma expressão extremamente importante. Eu não concordo com o que você fala, mas sempre farei de tudo para que você possa manifestar a sua opinião. Ou seja, ainda que eu não goste do que você esteja falando, ainda que você me prejudique com o que você fala, eu sempre farei de tudo para que você possa se manifestar. Isso é liberdade de pensamento, isso é liberdade de manifestação. Olha só, 1789. A Revolução Francesa ela foi influenciada pela Bill of Rights de Virgínia, que é uma declaração da Virgínia sobre os direitos fundamentais vigentes ou que queriam ter naquela época, né? As primeiras regras sobre direitos fundamentais limitavam o Estado, e esse é um ponto fundamental e importantíssimo até hoje. Os direitos fundamentais têm... Olá, meus amigos, minhas amigas! Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Aliás, você quer fazer um curso completaço, mas completaço e super competitivo para a Polícia Militar do Estado do Ceará 2016? Então, convido vocês a acessar nosso site laconcurso.com.br, nosso curso completaço, inclusive com as legislações específicas, por apenas 10 mensalidades de R$20. Ó, detalhe, galera, gostou da aula? Quer pegar um material de apoio gratuitamente? Então vai lá no nosso site, acesse lá concurso, documentos, clique lá e você vai ter esse material de apoio gratuito para vocês. Ok, meus amigos? Então espero você no concurso da PM Ceará 2016. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.